Olá meus amigos, eu sou Raimundo Oliveira, estou aqui para gravar um videozinho para mostrar a você uma coisa. Que aqui e em toda a Bíblia tem um ser superior aos deuses que fala. E aqui esse ser superior está falando para Ezequiel. Ezequiel é o seguinte, então eu vou ler aqui do capítulo 8 até o 9 e vou tentar explicar para você o seguinte, que esse ser, ele não é do rol e nem faz parte do grupo de Deus que você conhece, dos deuses aí que você conhece. Ele não faz parte, até porque se ele fizesse parte, ele não ia falar essas coisas. Então veja bem, no 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Ialdá estávamos em minha casa, quando o poder do soberano, o Criador, veio sobre mim. Vi uma figura que se parecia com um homem. Da cintura para baixo, ele era como um fogo. Da cintura para cima, sua aparência era de um metal brilhante. Estendeu algo parecido com um braço e pegou-me pelos cabelos. O Espírito me levantou no ar entre o céu e a terra e me levou até Ial-Xalaim, numa visão dada por Ial. Aqui é Ial, e não esse pagão aqui. Cheguei à entrada da porta do norte. Essa porta que é lá no templo em Ial-Xalaim, entendeu? Em Jerusalém. Onde estava o grande ídolo que tanto ofendeu o Criador. Então você vê que aqui, se esse ídolo ofende o Criador não é um ídolo então. Ele não faz parte dessa turma. Tá entendendo? Então, de repente vi diante de mim a glória de Ial, de Israel. Tá entendendo? Tal como eu tinha visto antes no vale. Então, perdão aí, meus amigos. Então, ele me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei e lá estava, junto à porta do altar, o grande ídolo, que era uma ofensa contra Ial. Então Ial, ele não é um ídolo, ele não é um deus, ele é muito mais que isso. Quando você chama, se você se referir com esse nome, você nunca vai chegar a Ial. Continuando. E ele me perguntou, filho do homem, você vê o que estão fazendo? Está vendo os terríveis pecados que eles estão cometendo? Isso me obriga a abandonar o meu templo. Mas não é tudo. Você ainda verá práticas mais horríveis. Ele quer dizer o quê? Que ele ia ver as pessoas adorando coisas mais horríveis ainda. Então, me levou até a porta do pátio, onde havia um pequeno buraco na parede. Ele me disse, filho do homem, aumente esse buraco na parede. Quando eu aumentei o buraco na parede, descobri que dava para uma porta secreta. Então ele me disse, entre e veja os pecados horríveis que são cometidos aqui. Entrei e vi. As paredes estavam cobertas de desenhos de cobras, lagartos, animais impuros e de todos os ídolos adorados pelo povo de Israel.
70 líderes de Israel ali estavam acompanhando Iazari. Deixa eu falar na sua língua. Jaazanias, filho de Zafã, adorando aquelas imagens. Cada um deles tinha uma vasilha onde queimavam pó de incenso. A sala estava cheia de fumaça perfumada. Então o Criador me perguntou: Filho do homem, você está vendo o que fazem os líderes do povo nessas salas cheias de incenso? Cheias de imagens, pintadas. Eles pensam, o Criador não está vendo o que fazemos. Ele abandonou o país. E acrescentou, você vai ver pecados ainda piores do que estes. Ele me levou ao portão norte do templo. Lá, sentadas estavam algumas mulheres chorando por Tamuz. Então essa pessoa que está falando aqui para Ezequiel, ela não é um Tamuz, ela não é um Deus. Ela é Iau, ela tem nome, ela não aceita título como sendo o seu nome. Ela não se mistura com essas abominações aqui. Então elas estavam chorando por Tamuz, seu Deus, está vendo? Então, o que estava mostrando, quem estava mostrando a Ezequiel aqui, não é um desses aí, ele não faz parte desse plantel aqui. Ele me perguntou, filho do homem, você está vendo o que está acontecendo aqui? Mas há pecados ainda piores do que estes. Então me levou ao pátio interno da casa do Criador, lá entre a porta do templo e o altar de bronze, uns 25 homens de costas para o templo do Criador, virados para o oriente, estavam se prostrando diante do sol. Quem fez o sol? Não foi Iau? Porque se tivesse sido um Deus, não ia estar falando aqui, não ia estar revoltado com esses acontecimentos aqui. Então aqui tem alguém superior a esses caras aí, a esses ídolos brabos aí. Mais uma vez ele me perguntou, você está vendo isso, filho do homem? Será que essas práticas nojentas são suficientes para o povo de Ialdá? Eles encheram a terra de violência e me deixam furioso com toda essa maldade. Veja como eles cheiram ervas perfumadas enquanto adoram. Por isso, eu castigarei o povo de Ialdá com toda a minha ira. Não terei pena. Não olharei para Ialdá com amor. Eles podem pedir a minha ajuda e o meu perdão em altos gritos, mas eu não os ouvirei. Certo? Aqui acabou. Chegou no 9. Então eu quero lhe dizer o seguinte. Tem um ser que abomina imagem, que abomina ídolos. E quando você fala Jesus, é ídolo, é o Deus Sol. Quando você fala Senhor, é Baal. Quando você se refere com a palavra Deus, você não está se referindo ao Criador de todas as coisas, que o nome dele é Iau e não é Deus, porque Deus é Zeus. Você está entendendo? Procure saber o que significa a palavra Deus, de onde vem a palavra Deus, e você vai descobrir. Então, quando você lê a Bíblia, você preste atenção que tem um ser
muito maior e que não faz parte desse plantel de deuses aí que você está acostumado a falar, meu irmão. Se saia disso, procure orientação, procure a orientação de Iau. Leia atentamente e veja os castigos que ele fez com o próprio povo dele que não adoravam, esqueciam dele facilmente. Compreende? Preste atenção. O Eterno, ele expulsou todos os povos lá de Canaã para colocar o povo dele. E lá na frente, aqui onde eu estou lendo, ele também expulsou os próprios deles que abominavam, esses que adoraram imagens, foram expulsos de lá. Leia prestando atenção que você vai ver que tem alguém que abomina as imagens. E é esse alguém que estava falando aqui com Ezequiel e em outros trechos aqui. Você está entendendo? Ele abomina as imagens. E quando você se refere a Deus, a Senhor e a Jesus, você está se referindo a deuses feitos pela mão do homem, pagão, que não existe. Então, o católico, ele tem a igreja dele lá cheia de imagens e eles vão pagar da mesma forma que Israel pagou aqui, olha. Isso aqui é só um trechinho do que eu estou lendo aqui para gravar esse vídeo aqui. Aí, os católicos adoram as imagens, mas eles adoram porque eles querem trabalhar para o mal, porque eles sabem que o nome não é o que eles falam. Eles sabem que o nome do Eterno não é Deus. Eles sabem que o nome do Eterno é Iau. Por que eles sabem que o nome é Iau? Porque eles estudaram. Eles estudaram para isso, para saber o nome do Eterno. Eles sabem. Tanto eles sabem que eu vou mostrar mais uma vez nesse vídeo aqui para você. Ó. O nome do Eterno foi colocado aqui. Por que foi colocado aqui? Foi por inocência? Eu quero crer que foi sem perceber. Porque se a Bíblia é toda paganizada, tem fermentos aqui que enche caminhão. E por que eles botaram o nome do Eterno aqui, ó? Iau-di. Aqui tem o significado de povo de Iau, porque na língua hebraica é falado daqui para lá, da direita para a esquerda. Então aqui, ó, povo de Iau. Mas na nossa língua eles botaram certinho, ó, Iau-di. Entendeu? Iau-di é isso aqui, ó. Aí, Iau-da, Judá. Judá. Aí veja a referência aqui para você encontrar no rodapé o significado de Judá. Eles botaram a referência 50 e então você vai na referência do número 50, porque nós estamos aqui no versículo 28, está vendo? 28, capítulo 14, versículo 28. Aí você vai lendo, vai ter esses números. Quando tem esses números grandes assim, como bem aqui é 28. Aí, se você vê que tem um número maior aqui do que 28, que era para ser 29, vamos dizer assim, então você sabe agora que esse número ele está cá embaixo. Aí você vai ver o significado disso aí. Aí, ou Iau de povo de Iau, quer dizer, quando você lê Judá, quando você lê a palavra Judá, isso quer dizer que a palavra Judá tem o significado de ou Iau de povo de Iau. Povo de Iau. Tanto é que quando Moisés estava com eles no deserto, quando tirou lá do Egito, lá em Êxodo, chegou um momento que o Eterno falou para Moisés: Moisés, diga a Arão, aí Arão já era o sumo sacerdote já, diga a Arão que coloque o meu nome nos filhos de Israel para que eu possa abençoá-lo. Então, a partir daquele dia, os filhos de Israel que foram nascendo iam recebendo o nome do Eterno, ou no início ou no final.
compreende? Então assim começou a ser batizado. Quando nasceu Iauxa, que é o filho do Altíssimo, aí no dia da circuncisão lá, o sumo sacerdote perguntou ao pai da criança como é o nome da criança. Então, como já era costume deles botar o nome do Eterno, e esse nome aqui foi o Eterno que mandou dizer a Miriam que colocasse o nome da criança Iauxa, porque ele era o Salvador, seria ele o Salvador. Então, Iauxa tem o nome do pai no nome do filho, Iauxa. Então, foi dito ao sumo sacerdote que ia circuncidar a criança, que ele tomava nota do nome da criança para depois fazer a circuncisão. E aí, como é o nome da criança? Aí o pai da criança olhou para a mãe para ela confirmar, e ela com a cabeça ela confirmou, dizendo positivo, né? E ele disse, o nome da criança é Iauxa. E ali começou tudo, o ódio por causa desse nome. Porque eles, todos eles aqui, sabiam que ia nascer esse nome porque estava nas Escrituras. E Iauxa seria o Salvador. Então, a partir daquele momento começou, vamos dizer assim, os maus tratos, o calvário de Iauxa. Porque aqui ele levou o nome do seu pai, aqui, ó. Iau, aqui não tem como você pronunciar o nome do filho se não for primeiro pronunciando o nome do pai. Iauxa, Chá com S-H-A, em hebraico chama-se salvação. O significado disso aqui é salvação. Então, o nosso Salvador tem o nome do pai no começo do nome dele, Iauxa. E o nome de Iauxa é salvação, que a salvação vem do pai pelo filho, entendeu? Por isso que temos que adorar, respeitar o filho dele e desejar honra e glória a ele, porque ele é o nosso Salvador. Mas nós devemos adorar mesmo este aqui, Iau. Então aqui está o nome do pai, no nome do filho. E futuramente vai ser assim, ó. Porque ele disse que no futuro ele colocará o nome dele, o nome da cidade, o nome dele, o nome do pai dele e o nome da cidade santa na testa das pessoas que creem nesse nome. Então, aqui tem o nome do pai. E como seria agora para escrever a cidade? Iauxalá, oi, ó, in. Tá entendendo? Aqui, ó, está o nome do pai, como ele prometeu, que colocará no nome na testa das pessoas o nome do pai, o nome novo dele e o nome da cidade santa. Então fica assim, ó, Iauxalaim, Iauxalaim. Tem lugar que está Iauxalã, mas é esse o nome verdadeiro que dá no mesmo, Iauxalã e Iauxalaim dá no mesmo. Você está entendendo? Então aqui vai estar escrito assim, você acha que você vai receber outro nome sem ser esse na sua testa, se você for crente desse nome? Não, se você não receber esse nome, outro também você não recebe, porque outro não existe. Fique na paz e na graça do Eterno. Eu quero que você tenha entendido o conteúdo desse vídeo, que foi mostrar para você, ressaltando mais uma vez, antes que o vídeo acabe, que tem alguém superior a qualquer coisa falando aqui nesse vídeo. Entendeu, meus amigos? Fique na paz e na graça do Eterno. E se você quiser comentar, fique à vontade, beleza?